Olá, amigos. Estamos aqui nos estúdios da betoviagem.net conversando com o professor Ricardo Rocha, professor de Mercados Financeiros no IBMEC São Paulo e de Finanças na FIA, Fundação Instituto de Administração. Como vai, Ricardo? Olá, tudo bom, Beto? E começando uma série de programas muito interessantes, é hora de investimento. 2008 foi um ano complicado, foi um ano difícil, já existia uma sinalização. Conta um pouquinho para a gente como foi o ano de 2008. Olha, ao contrário de muita gente, 2008 foi um ano muito positivo, muito produtivo. As pessoas têm que fazer uma reflexão sobre o que ocorreu no mundo, né? Os reflexos na economia brasileira, e nós estamos saindo de 2008 com notícias muito positivas, com algumas preocupações, evidentemente, porque no mundo globalizado não tem sociedade ou país ou economia que não vai ser afetado pela essa crise que se iniciou, na verdade, em 2007 nos Estados Unidos e se alastrou pela Europa, pela Ásia e chegou ao Brasil recentemente com maior impacto em outubro. Mas eu acho que vale a pena a gente bater um papo sobre 2008. Acho que foi um ano muito interessante, né? Vamos voltar para o início do ano e dizer o seguinte: as previsões de crescimento da economia brasileira ocorreram. Quer dizer, primeiro trimestre, o crescimento foi muito sustentado, inclusive em alguns setores, como a indústria automobilística, a demanda por veículos superou as expectativas. Isso gerou um lado positivo, que esse aumento de demanda você cria mecanismos de crédito para as pessoas poderem consumir, e uma indústria como a indústria automobilística arrasta outros segmentos, né, que cresceram, alguns até acima do PIB médio, crescendo na faixa de 8% ou 9% ao ano. Os empresários investiram, remodelaram suas fábricas, trouxeram equipamentos novos. O Banco Central precisou até frear um pouco o consumo, iniciando uma elevação da taxa de juros a partir de abril deste ano, para segurar um pouco a demanda, que estava extremamente aquecida. Mas do ponto de vista do crescimento, eu acho que o ano foi muito positivo, muito bom. Não só na indústria automobilística, como embalagens, setor químico, diversos segmentos, né? Inclusive o sistema financeiro no primeiro semestre foi muito bom. No segundo é que, em função da crise que vem chegando, as coisas mudaram e temos que pensar um pouquinho o que vai ocorrer em 2009. Agora, Ricardo, a gente tem ouvido um pouco o pessoal do governo e alguns analistas econômicos também, dizendo que esse crescimento econômico que nós tivemos, vamos dizer, nos 3 primeiros trimestres de 2008, servem hoje também como um certo colchão para diminuir um pouquinho o machucado do tombo com a crise internacional. Você concorda com essa afirmação? Veja, nem todos os setores serão afetados simultaneamente pela crise. O que ocorre, é importante a gente deixar claro para as pessoas, não é uma visão pessimista sobre a crise, o Brasil e as perspectivas. É que um mundo com menor crescimento, o país como o Brasil tem alguns setores exportadores importantes, mas basicamente em cima de commodities. O mundo crescendo menos, o preço dessas mercadorias está caindo. A demanda está diminuindo, o Brasil não vai conseguir, vamos dizer assim, ter o mesmo ritmo que teve em 2008. Mas o crescimento de vários setores, ele gera uma inércia para 2009. Então nós temos ainda um efeito dessa inércia, o que pode ser positivo no sentido de refrear o impacto da crise sobre o Brasil. De qualquer maneira, acho que o primeiro trimestre do ano que vem, qualquer previsão mais efetiva, eu não me arriscaria a fazê-la. Eu vejo assim, uma descida de Serra do Mar cheia de neblina, né? Portanto, acho que teremos alguns problemas, mas não dá para dizer ainda quanto que sobrou desse crescimento, como você colocou, de 2008 para 2009. Isso pode refrear um pouco o impacto da crise e pode também começar a dar tempo de algumas economias no mundo começarem a respirar e eventualmente voltarem a normalizar suas relações comerciais com o Brasil. No cenário internacional, nós tivemos uma série de notícias durante o ano de 2008 que foram preocupantes por um lado, e hoje nós vemos que também não necessitavam tanta preocupação. Como, por exemplo, o preço do petróleo. Essa oscilação, aquele primeiro aumento brutal do preço do petróleo para depois se chegar no patamar em que se encontra hoje, isso já não era um primeiro sinal de que as coisas poderiam mudar, Ricardo? Sem dúvida, né? O grande drama desta crise é que ela se caracterizou inicialmente por um forte impacto em cima da economia americana.
E é uma crise que gerou problemas de crédito. O que a gente consegue absorver dessa crise como aprendizado? Que a economia americana vinha crescendo a níveis assim razoáveis nos últimos anos, basicamente movido a crédito. Então é meio que um castelo de cartas. Você consegue captação de recursos, né? Produz, vende, suas ações na bolsa sobem, todos acreditam que a economia está entrando num ritmo de crescimento infinito e isso vai continuando. Esse movimento do crédito nos Estados Unidos, a concessão de crédito por parte dos bancos, a oferta de imóveis, guardadas as devidas proporções, nós não corremos um certo risco de ter o mesmo efeito aqui com relação ao crédito para a compra de automóveis e a indústria automobilística, Ricardo? Nós vamos ter algum problema. Nós teremos algum problema, não só na concessão de crédito para a compra de veículos, mas também no chamado consignado em folha de pagamento, né? As pessoas aproveitaram para reformar a casa, enfim, comprar segundo imóvel, fazer festa de casamento e, eventualmente, algumas pessoas, dependendo do setor, ficarão desempregadas e não poderão pagar. Mas eu acho que o que é importante dizer é que, no caso americano, você tem estudos comprovando que já há 12 ou 13 anos os bancos, como não tinham mais para quem emprestar, que representasse um bom risco de crédito, quando eu digo não tem mais como emprestar, volumes razoáveis, né? Eles passaram a fazer oferta, principalmente de crédito imobiliário, para pessoas de renda duvidosa, vamos dizer, né? Inclusive imigrantes ilegais. No caso brasileiro é um pouco diferente. A relação crédito-PIB no Brasil está na faixa de 40%. De qualquer forma vamos ter problema, mas acho que não chegaremos a ter um subprime brasileiro, né? Agora, sem dúvida que isso é uma projeção que a gente pode fazer. Maio de 2009, a inadimplência em alguns setores vai estar atingindo um pico importante, as notícias serão negativas. De qualquer maneira, quando os bancos resolveram aumentar o volume de empréstimo, né, aumentar a concessão, principalmente para a compra de veículos, eles sabiam que num dado momento você teria problema, né? Isso é mais ou menos previsível, tanto é que o banco já embute na taxa do financiamento, seja para o bom pagador ou para o mau pagador, essa inadimplência média, ou seja, todos pagam, inclusive o bom pagador paga por aquele que provavelmente lá na frente vai dar calote, né? Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu tempo, e na próxima semana estaremos de volta com o Ricardo Rocha, falando mais sobre investimento e finanças pessoais. Ricardo, muito obrigado e até a próxima semana. Até a próxima, foi um prazer.